Bom, bom dia a todos. Com muita felicidade que a gente começa hoje o nosso primeiro episódio da série que a gente vai fazer, chamado Diálogos METS, né? Daí os METS é o nosso projeto temático no qual a gente está inserido como pesquisador Exatamente. de pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo. E acho que é legal falar, né, que é esse projeto temático que tem o nome, né, de Artes e Semânticas da Criação e da Memória, Uhum. né, que é um projeto atualmente, é um projeto temático na FAPESP, né, que tem aí o número do processo 2020-078868, Sim, apresentando os dados completos. do nosso projeto. E eu acho que ele é um projeto temático grande, né, com 5 eixos de temas de trabalhos, e que tem essa característica de ser um projeto também interdisciplinar, digamos assim, né, ou de conectar diferentes interesses de pesquisa que estão sempre orbitando em torno dessas duas noções comuns, né, que seriam a criação e a memória, Uhum. né? E aí eu acho que essa ideia do diálogos METs parte muito também como um desejo e também uma provocação de conversa, né, entre esses diferentes eixos de pesquisa e também dos diferentes pesquisadores e professores que estão compondo esse projeto maior, né? E a ideia de diálogos é justamente porque o projeto temático, só para a gente, né, explicar melhor, ele é composto de 5 eixos temáticos, né? E esses 5 eixos é o eixo um, que é o eixo Família, Política, Parentesco, Parentesco, coordenado pela professora Ana Cláudia, que vai estar com a gente aqui hoje, né, nesse primeiro episódio. E o eixo 2, que é o eixo da professora Fernanda Peixoto, que é o eixo das artesanias e manualidades, que também exato. vai estar com a gente aqui hoje, a Fernanda, junto com a professora Ana. E a gente tem mais 3 outros eixos, né? O eixo 3, que é do professor Jorge Vilela, que é da UFSCar, que é o Isso. eixo Manejo Memória. O eixo 4, que é o eixo do professor do Irá, Do né? Irá, Garcia, que é o né? professor da Unifesp, que é o eixo das multiespécies e era da área da etnologia. E o eixo 5, que é o eixo do antropoceno, né? Criação e destruição de Exato. mundos, que é do professor Stélio Marras, Isso. também é aqui da USP, do IEB. Então, nós temos esses 5 eixos, o esforço do diálogo é fazer conectar esses eixos entre si. E hoje é o nosso primeiro episódio, né, com a professora Exatamente. Ana, Cláudia Marques e a professora Fernanda. Antes da gente começar com os nossos convidados, a gente queria fazer um agradecimento especial à equipe técnica do projeto temático, Isso, Nelson e Cristiane, né? E os demais que do também. escritório, né? Exato. E fazer também um agradecimento especial à equipe técnica aqui do estúdio da Fefeleche, onde está abrigando Exato. esse projeto dos diálogos que muitos virão, especialmente um agradecimento ao Ao Veloso, Veloso, que está que ajudando está aqui a nos gente na ajudando muito. gravação, na gravação dele. Né? E acho que também agradecer ao Lisa, que nos recebe, Exatamente. né, nas reuniões mensais, enfim, e também ao Departamento de Antropologia, né, que é onde a gente está sediado Institucionalmente. institucionalmente, né? E acho que é legal falar também que, enfim, né, esse é só o primeiro episódio dessas conversas, que a gente vai apresentar o projeto, as pesquisas da professora Ana e da Fernanda, Uhum. colocar um pouco essas pesquisas e esses eixos para conversar, e que você vai poder encontrar tudo isso, né, tanto no site do METS, que a gente vai deixar na descrição do vídeo certinho, com o link para acesso. Então esse material vai, tanto esse encontro quanto os futuros vão estar disponíveis no site, e também na nossa página no Instagram, né, que é aí @mets_projeto, e que também vai estar aqui na descrição, que é onde você vai poder acompanhar tanto o que está sendo feito no projeto como um todo, mas também Uhum. nas pesquisas individuais, e tudo que está sendo criado, né, dentro desse âmbito do projeto, assim. Maravilha. E é isso. Então vamos começar o nosso episódio piloto em breve. Areias Peixoto. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e professora titular da universidade, com pesquisas nas áreas de teoria, história e método da antropologia e ênfase nas relações entre antropologia e literatura, antropologia e história, memória e imaginação urbana, antropologia dos saberes e das artes. É líder do grupo de pesquisa e coletivo ASA, Artes, Saberes e Antropologia, e coordenadora do projeto temático FAPESP, Artes e Semânticas da Criação e da Memória, processo número 2020-078868,
e é coordenadora do Eixo 2, de nome Criações de Mundos, Recriações de Si, Artesanias, Manualidades, do projeto temático. Bom, eu vou apresentar a professora Ana Cláudia, que é doutora em antropologia pelo UFRJ, né, pelo Museu Nacional. Atualmente é professora associada da USP. Tem experiência na área de antropologia rural e da política, com ênfase em relações familiares, políticas e pessoais no sertão do Nordeste, com foco em especial nas relações entre memória e parentesco. Atenção à produção de coletividade ao longo do tempo em concomitância à sua produção territorial. Ana Cláudia é coordenadora do IBRES, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre relações de poder, conflito, socialidade, e também é membro do NUAP, que é um núcleo de antropologia da política, também da UFRJ, vinculado ao Museu Nacional. E ela é coordenadora do eixo 1 aqui do nosso projeto temático, que é o eixo Família, Política, Parentesco. E aí a gente segue para o nosso primeiro bloco de questões ou de conversa, que é pedir para vocês duas, como coordenadoras de cada um desses eixos, fazer uma apresentação geral do METS, né, do nosso projeto temático. Como é que surgiu a ideia do temático, como foi pensada a divisão também do temático em 5 eixos. Você quer começar ou não? Então, Como é que é? vamos lá, né? Semânticas da criação e da memória, né? Esses dois temas que a gente pretendeu fazer uma conexão, explorar essa conexão entre memória e criação no projeto temático. E, bom, isso tem um início bem anterior à aprovação do projeto temático e tem a ver com o início de um diálogo a partir de uma percepção minha e da Fernanda de que nós estávamos andando nas mesmas águas ou em águas parecidas, né? A Fernanda esteve na banca da minha livre docência e eu assisti bem de perto a titularidade, o exame de titularidade da Fernanda. E, de alguma maneira, o tema da memória estava presente de uma forte maneira na titularidade da Fernanda, no ensaio lindo que ela produziu nessa ocasião. E eu percebi que tinha ali uma conexão muito forte da maneira como eu vinha pensando memória. Eu fui conduzida ao tema da memória a partir das minhas reflexões concernentes ao parentesco e, mais especificamente, a constituição recíproca entre parentesco e política, né? Foi a partir daí que eu comecei a tentar compreender o parentesco como memória, né? Mas para isso foi preciso questionar também mais memória, como definir memória, né? E o caminho que eu comecei a traçar foi através do Henri Bergson. Eu achei que ali tinha pistas interessantes para pensar a memória numa perspectiva criativa, né? Criação incessante de imprevisível novidade, né? Essa é a ideia de duração no Bergson. Nesse investimento, né, a partir disso, nós iniciamos eu comecei a elaborar programas de curso, e produzir alguns textos em que eu dava início a essa tentativa de explorar o tema da memória por aí, nessa conexão com parentesco e com política. E, enquanto isso, a Fernanda ia por um caminho em que a memória aparecia como pertinente num campo de criação das artes, né? E, de fato, o que acontecia é que, bom, dentro das linhas de pesquisa no departamento, eu e a Fernanda sempre tivemos linhas distintas. Mas percebemos que havia ali um ponto de contato que poderia ser interessante a gente explorar e fazer aparecer questões que pudessem ser de mútuo interesse e, eventualmente, alargar esses interesses para outros campos também. Esse interesse em outros campos também já vinha me perseguindo há muito tempo, né? A possibilidade de estabelecer diálogos fora, vamos dizer assim, de campos estritos, circunscritos à antropologia da política ou antropologia do parentesco, como
circunscrições, áreas temáticas muito delimitadas, né? Nós temos, na verdade, uma dificuldade que tem razões institucionais, acadêmicas, não sei, de tradições mesmo, da bibliografia, de Uhum. fazer esses cruzamentos, não é? E a possibilidade de fazer esses cruzamentos apareceu, sentimos, eu acho que houve uma intuição de parte a parte, no sentido de que a gente poderia produzir uma aproximação, Uhum. aproximações frutíferas, né? Frutíferas, fecundas, Uhum. a partir desse tema. Eu repito, assim, que tema? Pensar memória do ponto de vista da criação e vice-versa, porque eu acho as duas coisas, a gente está entendendo as duas coisas como mutuamente implicadas, né? Uhum. E mutuamente implicadas desde várias perspectivas, né? O que apareceu de imediato ali eram os temas com que eu mesma trabalhava e os temas com que a Fernanda trabalhava, mas a gente também intuiu que isso poderia ter desdobramentos outros, né? Uhum. Não infinitos, né? Não se trata de fazer alguma coisa Uhum. tipo, Exaustiva, né? e absolutamente que alcance todos os temas ou todas as questões, mas algumas delas a gente achou que poderia ser interessante testar, né? Vamos ver o que acontece se a gente aproximar esse problema, né? Essa questão de diferentes áreas etnográficas, inclusive, né? Uhum. E teóricas. E essa época foi quando esse início desse contágio das linhas de pesquisas entre vocês? Na verdade, se você me permite, Ana, Claro. eu diria que isso foi. Nós começamos essas conversas em 2018, né? Que foi. Eu acho que você fez a livre-docência um pouco antes. Em 2015. 2015. Então, essas conversas vêm acontecendo desde 2015, não é? Porque, como a Ana lembrou muito bem, quer dizer, nós chegamos à memória por caminhos diferentes, não é? Ela pelo parentesco, pelas questões de territorialidade, eu pelas criações artísticas, mas pelas criações antropológicas também, verdade. pensando como essas coisas se comunicavam, e os cursos que nós começamos a dar, com muitas diferenças, não é? Porque a Ana pelo Bergson, como ela acabou de dizer, e eu tentando interrogar a memória como um problema, sei lá, dotado de uma volumetria que, enfim, que para ser enfrentado precisaria, não é, de diferentes refletores ou ângulos. Então eu mobilizei tanto uma bibliografia, antropológica, Bastide, Lévi-Strauss, Carlos Severi, o Alvax, que vem da sociologia, mas também o Freud, a psicanálise, a discussão clássica das artes da memória, Francis Yates, sobretudo Mary Curraters, para quem a memória é criação, não é? De novo, pensar para a psicanálise também, não é? Enfim, as memórias de infância são invenções, diz o Freud, mais próximas da invenção poética do que da história, da biografia, não é? Então, nós começamos a chegar nesse problema da memória de ângulos diferentes, mas aqui e ali, os nossos alunos que circulavam entre os cursos diziam: mas nós estamos lendo esse mesmo texto, ou nós estamos discutindo coisas parecidas no curso da Ana. Para dizer que eu acho que a Ana tocou num problema fundamental, isso tem a ver com, eu acho, com a ambição do nosso projeto, é que nós estamos, na verdade, encastelados em províncias dentro da disciplina. Então, quem trabalha com política e parentesco não discute com arte ou com ciência, não é? Ou com ecologia e vice-versa. Então, na verdade, o desafio do projeto temático era justamente tomar, nas nossas conversas isso foi aparecendo, né, Ana? A criação e a memória como noções que permitiriam conectar domínios que não, ou províncias que não se comunicavam antes, não é? E a partir dessas conversas, então, 2015, a Ana lembrou, os nossos concursos, os cursos, as reuniões, uma primeira em 2019, e nós começamos, então, a pensar em pessoas, colegas, amigos, que poderiam integrar o projeto, que acabou, então,
não é, se dividindo em 5 eixos, como disse a Ana, não se trata de esgotar nada, não é enfim, a ideia de completude não está aí, mas a ideia de colocar em diálogo áreas importantes com a ajuda de colegas e amigos que já estavam trabalhando um pouco, não é, de forma, sei lá, parecida, né? Só para mencionar esses outros eixos, né? São o Jorge Vilela, que é da UFSCar, que é o eixo 3, né? O eixo da ecologia, do manejo e da memória. O professor Stélio, Marras, que é do eixo 5, que é daqui da USP, né? Do IEB. criação nas ciências, Criação né? nas ciências. E o quarto eixo, que é o eixo do professor Irá, que é da Unifesp. O Irã Garcia. O Irá Garcia, naturezas, culturas debate sobre multiespécies, né? e criação. Etnologia especificamente é o foco dele, né? Nosso Exatamente. representante da etnologia. Sim. Exatamente. Bom, aí o projeto começou a escrever ele em 18, 19, 20, teve uma aprovação pela Capesp em que ano? Só para a gente ter uma... Na verdade, ele 20. começou a tramitar em 20. E a Nós aprovação submetemos foi em em 20, a aprovação foi em 22. 22, né? O tempo da pandemia é um tempo que... 22. Final de 22. Então, nós tivemos 2 anos, um pouco mais, porque nós submetemos no começo de 2020, a aprovação foi no final de 2022. Então, as conversas começaram em 15 e o projeto, não é, ganhou, não é, forma institucionalmente falando em final de 2022. Temos um ano aí de trabalho, né? Muito bom. Bom, seguindo aqui então com a nossa conversa, eu queria pedir para vocês apresentar e falar um pouco sobre os seus eixos de pesquisa, né? Então, a professora Ana com o eixo 1, que é o de família, política e parentesco, e a professora Fernanda com o eixo 2, que é o criação de mundos, recriações de si, artesanias e manualidades. Bom, então eu vou começar, né, Ana? Pode começar, então. Então, esse nome não é pomposo, longo, mas na verdade foi uma tentativa de associar pesquisas e pesquisadores em diferentes níveis, né, da carreira, digamos, iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, alguns que eu já havia orientado e outros que eu estou começando, com os quais eu estou começando a trabalhar mais de perto agora, mas todos envolvidos com as criações artístico-artesanais, digamos, não é? E a ideia de criações de mundo e recriações de si, não é? Também indicando que há muitas coisas criadas quando se criam objetos, ou objetos de arte, ou objetos artesanais, não é? As coisas são criadas e criam, as pessoas são criadas com as coisas e recriadas as coisas e as pessoas nos trajetos criadores. Bom, então isso posto, as pesquisas de temas muito diversos que estão abrigadas no eixo, que eu não vou ter como enumerá-las agora, eu acho que elas estão navegando, para voltar ao que a Ana disse das águas, não é? Navegando em torno de alguns problemas centrais que todos enfrentamos, não é? Tanto as minhas pesquisas quanto a dos colegas do eixo 2. Primeiro, o problema classificatório, que está sempre presente quando a gente trabalha com arte, artesanato ou artesanias. A ideia de usar o termo que é mais comumente utilizado em espanhol foi uma tentativa de deslocar um pouco um certo sentido de senso comum de artesanato, que nos refere imediatamente a uma oposição: arte, artesanato, arte, artefato, trabalho manual, trabalho intelectual, não é? Ou criações eruditas e criações populares. Então, de saída, eu acho que todos nós enfrentamos esse problema classificatório, não para ficarmos em cima dele, não é? Mas para pensar que ele constitui um ponto de partida importante para as reflexões, porque tampouco dizer que tudo é arte, em tentativas, digamos, em posições até politicamente e intelectualmente importantes, e às vezes é preciso dizer, não, isso é arte, não é artesanato, porque essas classificações são hierarquizadoras, mas isso, do ponto de vista analítico, não resolve o problema. Esse é o ponto de partida das reflexões. Eu acho que um outro problema que aparece nas pesquisas do
do eixo, problema no sentido produtivo, não como um empecilho, um problema a ser enfrentado, é que todos nós estamos tomando as criações como agenciamentos complexos. Quer dizer, criações das quais participam agentes humanos e não humanos, materiais diversos, não é? Então, há muita coisa implicada, não é? Concorrendo aí, atuando e agindo nesses processos criadores, mas, de novo, dizer isso não resolve um problema, coloca uma questão que as pesquisas devem enfrentar, como esses agenciamentos se dão, e devem enfrentar como nas etnografias realizadas, como é que as pessoas fazem, com quem fazem, não é? Ou com que fazem. Até pelas especificidades desses agenciamentos, né? Exatamente, exatamente. Então, a ideia não é resolver, mas é levantar outros problemas. Eu acho que esse tipo de problema, de novo, analítico, interpretativo, não é? Nos coloca, nos leva a ver as criações menos como coisas criadas, mas como trajetos criadores, não é? Para usar aí o termo do Etienne Souriau, que é um autor que inspira, não é? Que nós já discutimos no temático, pensando que toda coisa criada, toda obra é sempre inacabada, por definição, não é? A criação se define como trajetos criadores, e as coisas vão sendo criadas e recriadas ao longo de trajetos, o que interpela criticamente um certo modelo ilemórfico de criação, não é? Como a gente diz no projeto temático, não é? A criação como, não é, fruto de um sujeito criador dotado de gênio que dá forma ao que não tem forma. Quer dizer, esse modelo ninguém acredita nele, ninguém opera com ele, nem nas artes, nem em canto algum, mas ele continua assombrando as discussões, está no senso comum e tal. Então, eu acho que as pesquisas colocam a ênfase nos trajetos e nas metamorfoses que vão tendo lugar nesses trajetos. E, para terminar, eu diria que, porque também não vou dar conta de todos os problemas, eu estou só levantando uns pontos, quer dizer, eu acho que todos nós, no eixo, trabalhamos, de alguma maneira, a partir do que eu gosto de chamar de contaminações criadoras. Estamos prestando atenção nesses processos de contaminação criadoras. Por que a ideia de contaminação me agrada? Mas, de novo, eu acho que é preciso pensá-la, não é? Eu acho que no coletivo aqui a gente poderia pensar melhor, porque a ideia de contaminação traz consigo uma ideia de risco, de perigo, de sujeira, de contágio e de morte. Quer dizer, nos trajetos criadores, há, não é, há riscos que muitas vezes levam a que as coisas não aconteçam, os processos não se concluam, ou que eles se modifiquem e deem origem aí a outros projetos, outros trajetos criadores. Assim, em linhas muito sintéticas, né, para fins aqui dos nossos diálogos, eu diria que esses são problemas centrais, sem prejuízo de que outros se coloquem também, porque as pesquisas, né, Ana, estão começando, né? Então, acho que também, ao longo das pesquisas, outros problemas se colocarão, né? Sintetizando, seriam 4 problemas, né, que você mencionou, que achei legal, que é classificação, agenciamentos, trajetos, processos, e o quarto, que é o da contaminação, né? Que tem a ver com os agenciamentos, mas eu acho que talvez a noção de contaminação traga um elemento, sublinhe um elemento que, de novo, está no Souriau, né, que, pensando o risco envolvido nesses trajetos criadores, né? Talvez a gente possa, quem sabe, investir um pouco nessa ideia. Tem essa ideia de que não são trajetos que se percorre sozinho, né? São trajetos de criadores compartilhados, né? Por pessoas, seres, coisas, né? Dentro de um agenciamento. Então, tem essa... E que carregam, não é, Dé, se você me permite, e que carregam memórias, né? Assim. Eu acho que aí voltamos à questão da memória, que, de novo, na nossa perspectiva, não é minha, da Ana e dos demais colegas, está muito ligada à ideia de criação, porque esses trajetos criadores carregam consigo memórias de outras criações. Pois é, né? o fato de envolver um risco
uma imprevisibilidade não torna menos pertinente a memória. Exatamente, Uhum. Porque é exatamente. com ela que o risco, vamos dizer assim, é feito e Exatamente, enfrentado, né? exatamente, exatamente. Então, acho que seria isso, por hora. E aí a gente tem o eixo 1. É coerente também, continua coerente com essa proposta dessa relação entre memória e criação, essas elaborações que a gente se propôs de produzir, desses eixos, né? Dessas frentes a serem exploradas, né? Esse eixo aí, família, política e parentesco, que eu coordeno, ele tem um antecedente, né? É um antecedente de um projeto anterior, um projeto também coletivo anterior, que foi denominado O que faz o parentesco. E essa expressão ela é provocativa no sentido de chamar atenção para o verbo fazer, né? O interesse desse projeto estava em produzir uma perspectiva do parentesco, explorar uma perspectiva do parentesco, não em torno daquilo que o parentesco é, mas daquilo que faz o parentesco, tanto no sentido do que o parentesco faz, né? O parentesco como sujeito, mas também daquilo que ele é feito. Esse é um projeto coletivo e esse fazer do parentesco entra tem uma conexão, né, uma evocação mais ou menos direta com essa dupla constituição do parentesco em torno daquilo que é dado e daquilo que é feito no parentesco. Então, aqui tem uma ideia fundamental aí que é levantada, colocada pelo Schneider, é problematizada pelo Schneider, né? Embora no sentido de que o parentesco ocidental, americano, euro-americano, como quer que a gente prefira chamar, presume, né, uma base que é o dado, que é o sangue, né? Uhum. Essa distinção entre o dado e o feito, de alguma forma, entra em alinhamento, para mim, em torno daquele problema que eu já coloquei, da constituição recíproca entre parentesco e política, entre família e política, né? E tanto parentesco quanto política, pensados em seus termos menos e mais formais, tá? Mas esse projeto, como eu disse, é um projeto coletivo, então ele já implicou contaminações outras, tanto a maneira como eu procurei abordar o parentesco produziu contaminações nas pesquisas que eu orientava, quanto as pesquisas que eu orientavam também produziram contaminações, para usar essa ideia que a Fernanda está querendo sublinhar e trabalhar, e mim também, né? Isso tanto na preparação do que faz o parentesco, mas como a partir dos seus resultados, né? A questão do parentesco ali foi tomando caminhos imprevisíveis, e da política também. Foi tomando caminhos que eu não previa a partida, como, por exemplo, o tema da criação dos filhos, da vida doméstica e um tema muito importante que apareceu ali, uma centralidade nos papéis maternos. A mãe como essa figura a ser pensada de uma maneira mais simetricamente em relação à figura paterna que guia os estudos de parentesco na antropologia, né? Porque o pai justamente é aquela concentra na figura do pater, do pai, o social por excelência, né? E também o público e também o político. E as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas, várias delas chamavam, né, dirigiam a atenção para a mãe e nas suas atribuições de criadora de família, criadora de filho, criadora de casa, né? E com a criação também de filho, né,
outras criações foram aparecendo também nas nossas discussões, como criação de bois, criação de animais, e como essa é a criação enfim, de outros seres também se envolvem, fazem parte de uma criação de um coletivo, que seja esse coletivo família, mas também não só, porque também aparecem nessas questões, nessas pesquisas, a criação de comunidades, se pode dizer. Uhum. Bom, tem algumas nas pesquisas sobre quilombos e quilombolas, isso aparece com muita força, né? E isso produz uma nova camada, né, de interseção é ruim, né, de borragem mesmo, borragem não, né, borra ainda mais essa separação entre política e parentesco, né? Política no seu sentido mais e menos institucionalizado, e o parentesco que mais ou menos tem a ver com a consanguinidade, com aquilo que é dado e com aquilo que se constitui no mesmo processo em que se constitui comunidade, que se constitui politicamente como comunidade também. Uhum. Essa é uma ideia que ficou engrossando, né? É o caldo que se foi engrossando nesse processo e que foi aproximado, né, como uma ideia geral desse eixo família, política e parentesco. Como eu estava dizendo, né, esses vários sentidos de criação que foram se tornando pertinentes e interessantes, eles foram também um pouco se multiplicando e se relacionando com a questão, com o problema dessa oposição entre o dado e o feito, né? Eu passei a prestar atenção, influenciada, estimulada ou contaminada, né, por essas pesquisas. Eu passei a prestar mais atenção em certos aspectos ali do meu campo, né, do meu campo de trabalho de campo, que eu não vinha prestado tanta atenção antes, né? A coisa da casa, da criação de filhos, é uma delas. E já vinha também de algum tempo um interesse meu com uma certa camada social que eu privilegiei menos em função dos meus trabalhos etnográficos anteriores, né? Uma camada social daqueles que não são os membros das grandes famílias no sertão, né? Eu devia ter dito, mas eu não falei que A gente vai meu chegar campo lá. etnográfico gente vai chegar. no sertão de Pernambuco, né? E eu estou me referindo às famílias daqueles que são pequenos proprietários ou são moradores, né? E isso se liga com uma locução que eu acho que passou a chamar bastante a minha atenção, me parece muito inspiradora, que é uma expressão que eu encontro localmente ali, que é criar-se com, né? Isso é Uhum. especialmente dito com referência aos moradores nas fazendas de propriedade dessas grandes famílias, né? Não tem uma validade geral, mas isso é dito assim, fulano é criado com, mas também eu digo, eu me criei com. Essa é uma... Uhum. Isso também vale, por exemplo, quando você quer dizer que você se criou na casa de sua avó, de sua madrinha ou de seu tio, eu me criei com. E esse me criar com é uma locução que eu achei muito interessante, porque ela produz um embaralhamento entre o sujeito e o objeto da criação. Uhum. Exatamente. Criar significa que eu também participo da minha criação, e Exatamente. criar é alguma coisa que se faz com. É um desvio, um deslocamento em relação ao ser criado por, Uhum. né? Sim. Exatamente. E esse reflexivo, né? Me crio e crio com. Me pareceu que dentro dessa expressão, que é uma expressão local ali,
vários elementos aí trazidos por essas outras pesquisas ganhavam um outro sentido, né? Nesse O que tem novamente a ver, volta a essa questão do processo de criação, que é um processo criativo, que Exatamente. envolve participações várias, e não simplesmente daquele que é criado e daquele que é seu criador, mas outros agenciamentos e também metamorfoses, né? A Fernanda ia Exatamente. falando, e mais uma vez, essas ideias parecem poder se deslocar, né? Parece produzir Uhum, confluências, já que a gente uhum, continua falando de águas, de alguma uhum. maneira, confluências aqui imprevistas Exatamente. e que são, me parece, bastante produtivas e que tem, de novo, uma forte correlação com a maneira como eu venho pensando parentesco ao longo desses anos, né? Como alguma coisa que necessariamente se produz e é produzida concomitantemente, né? Que escapa ao dado, mas não escapa dos seus precedentes também. Uhum. Não é uma criação ex nihilo e também não é alguma coisa que é aleatória. Uhum. Sim. Né? Interessante também que a criação, no seu caso, né, o criar com aparece não é só a criação de um conceito externo, né, mas é uma categoria, vamos dizer assim, nativa, que a gente chamaria, local, Sim. um conceito êmico, né, uma categoria que surge Uhum. no seu Uhum. contexto de pesquisa Uhum. empírico, né? Muito bom. Lembrando que, para quem está nos assistindo, que as referências que a gente está fazendo aqui, autores e autoras, a gente depois vai tentar fazer uma lista na descrição do vídeo. Lembrando também que esse seu trabalho sobre o que faz o parentesco resultou numa coletânea, né? Exato, no Alquimias do No Alquimias do Parentesco, Parentesco, em que que foi várias das organizado, contribuições a que eu me referi estão estão presentes ali presentes nesse lá. Então a texto. gente também, depois, tanto da Perfeito. professora Ana quanto da professora Fernanda, alguns trabalhos a gente vai compilar na descrição e deixar um link para as pessoas acessarem, para quem Perfeito. estiver assistindo a gente. Preveem ou estão problematizando nessa pesquisa entre memória e criação, começando com a professora Ana. Bom, eu estou estudando agora, eu estou fazendo pesquisa entre pessoas que se estão autodeclarando quilombolas, Uhum. lá no município de Floresta, em Pernambuco, voltando então para uma área etnográfica que já é minha conhecida há muito tempo, mas junto a pessoas de quem eu nunca me aproximei antes, né? Essas pessoas têm essa constituição, essa autodeclaração como quilombolas não é alguma coisa tão recente, mas também não é tão velha, né? Então, elas situam mais ou menos em torno de 2010, o momento em que começaram a se compreender como quilombolas e até aprender, né, do que se tratava. E essas pessoas têm um passado como moradoras nas fazendas, de determinadas fazendas relacionadas a uma família, uma das grandes famílias do município de Floresta, e fazendas localizadas também às margens do Pajeú. Não é nenhuma novidade que essa conversão, né, essa autoidentificação como quilombolas, ela produz uma série de efeitos, uma série de formalizações em torno de uma memória, né? Uhum. Certas conversões, certas transformações, patrimonialização, eu diria. A memória ela passa por um processamento, né, de uma espécie de patrimonialização ou monumentalização, uma transformação necessária na constituição de uma coletividade enquanto uma comunidade que é também sujeito de direitos. Esse procedimento, digamos assim, é um procedimento implicado na transformação de uma comunidade reconhecida como tal, né, do Uhum. ponto de vista do Estado. Uhum. Né? É na relação do Estado que essas conversões necessariamente se dão. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que essa relação com o Estado não esgota a questão. Ela
muito importante. De novo, quer dizer, eu volto para o problema da política, na maneira como ela se produz de diversas maneiras, no seu aspecto mais e menos formal e institucional, e também, de novo, isso envolve uma memória que se produz cotidianamente, sempre se produziu, evidentemente, mas que ela também implica uma forma de conversão, uma objetificação da memória nessa constituição de um coletivo. Todo mundo ali se reconhece como parente, familiar, mas isso não é a mesma coisa do que a comunidade quilombola, assim, auto-identificada. Então, todas essas transformações, que não tem nenhuma novidade do ponto de vista dos estudos quilombolas, me interessam explorar desde esse ponto de vista da memória e da criação. Passamos para Fernanda. Então, eu acho muito interessante ouvir a Ana e pensando com ela, ouvindo, não é? Porque, na verdade, eu cheguei ao tema da memória em função do meu trabalho de livre docência, no qual eu estava interessada em examinar viagens etnográficas, viagens de antropólogos, não é? Numa espécie de meta-antropologia, pensando experiências de viagem e o lugar das memórias nessas experiências de viagens antropológicas e a relação memória e narrativa. Então, era por aí que eu me aproximava do tema da memória, e isso está discutido no meu livro A Viagem como Vocação, que é o resultado da livre-docência. Na verdade, com o temático, e a entrada no temático era também foi motivada por um desejo meu de arriscar coisas novas, né? Porque eu acho que está sempre na hora de começar, né? Enfim, eu não sou uma iniciante na profissão, mas eu acho que a gente, né, precisa de coisas novas para continuar vivo, né? Então, eu comecei em 2018, ao contrário da Ana, que está revisitando o seu terreno, o seu campo, de um outro lugar, né, Ana? Não é agora não mais as famílias das elites, as grandes famílias, mas os outros, os moradores, né, os quilombolas. Eu comecei em 2018 a fazer algumas primeiras incursões etnográficas na região do Recôncavo baiano, não é? Porque eu tinha alguns contatos ali, porque eu estava atrás das bordadeiras, das artesãs, eu já havia escrito algumas coisas com a Thaís Brito, lá da Federal do Recôncavo Baiano, que tem um trabalho muito interessante sobre as bordadeiras. Então, eu falei, começamos, ela me chamou, vamos fazer uma coisa juntos. E aí, o bom da pesquisa é que você procura uma coisa e acha outra, né? E eu fui apresentada a uma bordadeira, uma artesã importante do Recôncavo, de São Félix, Terezinha de Jesus, uma mulher hoje com 86 anos, e que, na verdade, não estava interessada em falar de bordado. Na verdade, nem estava mais muito interessada em bordar, até por conta da idade, e ela estava interessada em falar dos espíritos, porque ela é espírita. Então, também, ela além de, criamos uma relação muito estreita de amizade e enfim, afinidades, essas coisas também existem nas pesquisas, né? Tivemos um amor à primeira vista, e ela espírita numa terra de candomblé, né? Que ali o Recôncavo é uma região forte de terreiros de candomblé, e Terezinha espírita, negra, não do candomblé, e querendo conversar comigo sobre os espíritos. Então, eu comecei a conversar com ela sobre os espíritos, aprender sobre esses espíritos que a acompanham desde muito jovem. Então, ela tem uma série de espíritos, de uma negra, uma antiga escravizada, de um menino de rua. E um desses espíritos eu conheci pessoalmente, digamos, numa conversa com ela, a última conversa pessoalmente, a irmã Genoveva apareceu, enfim, se dirigiu a mim, nós conversamos. Então, na verdade, eu estou pensando nesses espíritos, nessas conversas com Terezinha sobre os espíritos, que não a deixam, como ela diz, e que são partes fundamentais dos seus processos de criação e recriação de si, não é? E que eu acho que nos levam às discutidíssimas
questões na antropologia que têm a ver com relações entre vivos e mortos, entre Uhum. visível e invisível, e nesse caso também entre biografia e memória histórica da escravidão ali Uhum. na região, não é? Ela é, enfim, é de uma linhagem enfim, de trabalhadores ali do fumo, das antigas indústrias do fumo na região e com descendentes enfim, escravizados, né? E eu estou experimentando, comecei a fazer uma experiência de colocar lado a lado essas reflexões de Terezinha sobre os espíritos com outros materiais que falam de espíritos, visagens, a pesquisa da Gabriela Lages, que eu oriento, que parte do temático, as visagens no Centro Histórico de São Luís, mas também de materiais literários pelos quais eu tenho um certo apreço, não é? Então eu coloquei num texto recente, eu estou começando a experimentar essas reflexões de Terezinha sobre os espíritos, com as reflexões que o Gilberto Freire faz num livro que eu gosto muito, que se chama-se Assombrações do Recife Antigo, e há outras de um livro de memórias de um escritor da minha cidade, Campos dos Goytacazes, que se chama Thiers Martins Moreira, que tem um livro fantástico que se chama O Menino e o Palacete. Ele é um escritor bissexto, era um professor e escreveu só esse livro. Eu vou sintetizar para dizer que, ao lado disso, esses exemplos, essas reflexões desses três, Terezinha, Gilberto Freire e o Thiers, com uma certa bibliografia que eu tenho lido mais sistematicamente sobre o tema, os fantasmas, os espíritos, as visagens, as assombrações, as designações são muitas, tem me levado a interrogar a memória de uma outra forma, e era isso que eu queria dividir com vocês. Quer dizer, na verdade, esses espíritos ou esses espectros, não é? Que são seres transitórios, que estão entre regimes distintos de visibilidade, não é? E que são seres anacrônicos, não é? Por excelência, não é? Eu acho que eles podem oferecer um ângulo particular para a gente interrogar o problema da memória, nesse caso ligada à criação de si, não é? Por quê? Porque efetivamente os espectros ou os espíritos, para falar com Terezinha, são seres memória. Quer dizer, eles carregam o passado, eles são o passado que eles presentificam. Não é? Eu pensei na ideia do Vernant, Jean-Pierre Vernant, lá sobre a memória, que é um outro autor que me inspira. Nós também temos os nossos autores que nunca nos deixam, não é? Quando ele fala nos homens memória, na Grécia, bom, Ulisses, que carrega em cada viagem, ele carrega memórias, né? Ele é memória. E eu acho que talvez a gente possa pensar esses espectros, não é? Que são provenientes de épocas remotas, eles convocam o passado, eles são o passado, eles atuam no presente como passado presente, e que eles carregam nas suas reaparições ou ameaças de reaparições futuras, porque eles estão sempre, não é, anunciando uma reaparição posterior. Eu acho que eles, portanto, eu acho que eles, é só isso que eu tenho a dizer. Eu tenho pensado também, muito inspirada naquele ensaio da Vincent Desprez, O Brinde aos Mortos, que eu acho que é um ensaio muito interessante. Eu tenho talvez alguns problemas com aquele ensaio, mas isso é um outro problema meu, mas eu acho que ela nos ajuda a pensar, quer dizer, a dar cidadania plena aos mortos no mundo dos vivos, né? Conferindo a eles uma mais existência, de novo a ideia de modo de existência dos mortos, né? Então, eu acho que isso dá uma outra espessura a esses seres, e ao mesmo tempo pensar com eles, quer dizer, pensar a memória com os espectros, não é? Os espectros e as visagens como seres memória. Né? É por aí que eu estou querendo caminhar e testando essas aproximações não muito evidentes entre alguns textos literários escritos numa mesma época, os anos 50, e Terezinha, que está me ensinando e me apresentando alguns desses espíritos. Né? Legal que a memória não é só algo
uma representação ou algo que as pessoas carregam, mas Exatamente. ela própria é algo, né? Ela é Exatamente. viva e ela é até um ser, ela tem uma ontologia própria. Seres Exatamente. memória, eu acho que um termo bem Não é? bacana. Porque eu acho que isso nos ajuda a deslocar. Eu acho que esse nosso projeto temático, ele Sim. é montado em cima de deslocamentos. E eu acho que talvez esses espectros, como seres memória, nos ajude a deslocar, fazer um outro deslocamento nas discussões sobre memória. Uhum. É uma memória que ela é convocada, né? Esses Ela é espectros, esses convocada. seres, eles são convocados. Nessa situação dos quilombolas, né, se trata disso também, de fazer convocações ao passado Uhum. e convocações também de mundos de seres invisíveis, não é? E como alguma coisa que é fundamental para justamente fazer emergir certos modos de ser, Uhum. talvez aí entrando um pouco nessa outra questão, nesses modos de ser, nesses estilos próprios de ser que são reivindicados agora como a marca de uma autoidentificação. E esse eu acho que é justamente um ponto que faz com que o trabalho da Fernanda, por exemplo, me ressoe, não Uhum. é? Nessa, enfim. Só para concluir, mas o que a Ana falou, quer dizer, eles convocam o passado, mas eles, no caso dos espíritos, eles convocam a Os Terezinha, vivos. os vivos, porque muitas Os vezes próprios ela não quer que eles se façam presentes, Sim. mas eles a convocam e ela não tem como recusar, né? Então eu acho que tem aí uma coisa interessante para a gente pensar, né? E eu acho Eu que é acho que legal. tem, hein? Não, vai, Eu pode acho que é falar. legal também que tira um pouco essa ideia de passado e memória de um sentido de uma representação, né? E traz numa presentificação, né? Traz, de fato, algo que se faz presente, né? E atua e desvela esses vínculos, né? De pessoas, espíritos que também estão criando modos de existência e, enfim, Exatamente, né? como o Renan acabou de Sim, dizer também, né? Isso nos, né? Há uma discussão ontológica, há uma dimensão exatamente. ontológica aí na reflexão sobre a memória, que eu acho que esses seres nos ajudam. Eu estou bem animada com isso, acho que é É, legal. mas deslocar desse tema da memória como representação é fundamental, porque o que a gente vê, experimenta É em isso, campo, não tem nada a a ver ver com com isso. representação. Ela envolve convocações do passado, né, presentificações do passado e invenções. Exatamente. Porque é necessário. As invenções não é alguma coisa que deturpe o Nuble, passado. Não, não. muito ao contrário. Ela é necessário inventar para fazer essa convocação, fazer com que o passado emerja e se Uhum, faça presente, né? Que uhum. se No caso dos imponha. quilombolas, eu lembrei, acho que tem uma criação de si também, né? Porque você falou, ele sabe da posição de moradores, fazendo um processamento dessa memória antepassada para a condição formal de quilombo. Há também Moradores, feiticeiros, Exatamente. catimbozeiros, gente que não vale de nada, Eles né? vão sendo. várias outras categorias nas quais eles são enquadrados como Exatamente. população marginalizada É. e tem um processamento da memória que os botam numa posição social diferente da antiga posição social, né? Passa Uma por afirmação, né? Uma afirmação desse passado que muitas vezes é cuidadosamente enterrado, Uhum. escondido, né? Exatamente, Oculto, exatamente, às vezes de si mesmo. exatamente. Tem todo um trabalho aí. E é um trabalho muito criativo. Feito. Então a gente vai agora para o último bloco de perguntas. Sim. E aí acho que, né, continuar nessa ideia de diálogos, de contaminações, né, queria que vocês falassem um pouco, então, como é que esses dois eixos, né, do projeto que são coordenados por vocês se comunicam, né, como que eles estão, como que é a conversa entre eles, assim, como é que eles se tocam um pouco. Então, Ana, assim, vamos pensar juntas. Eu acho de saída que esses diálogos estão em construção, eles não estão dados. E acho que um espaço como esse, Diálogos METs, que nós estamos aqui começando a fazer, eu acho que eles são fundamentais, né? A criação desses lugares para a gente começar a se ouvir
e pensar juntas, né? Aqui, ouvindo a Ana, eu já tive outras ideias. Então, de saída, eu diria que esses diálogos estão em construção, mas tendo já ouvido uma parte das pesquisas feitas no interior do eixo, que eu coordeno, e algumas também do eixo da Ana, que a Ana coordena, eu diria o seguinte: eu vejo como primeiros pontos de aproximação possíveis dessas pesquisas. Eu acho que uma parte das pesquisas do eixo 2 vem pensando a casa como um espaço de criação, nesse caso do eixo 2, de objetos de arte ou de artesanato ou de artesanias, mas que são inseparáveis de outras criações, não é? A criação de coisas é inseparável da criação de filhos, por exemplo, da criação de histórias, histórias de si, histórias do lugar, né? Eu estou pensando nas pesquisas que a Tarsila Kober está fazendo na iniciação científica na Ilha do Ferro, um lugar no qual ela trabalha há muito tempo, mas agora como pesquisadora, e ela mostra, por exemplo, como as casas são espaços de criação que se ligam diretamente às famílias que ocupam aquela casa, não é? E essas criações são reconhecidas como marcas dessas famílias que assinam os objetos, não é? Algumas dessas casas se tornaram até uma delas, uma casa-museu, não é? Mas essas casas, as pessoas moram, trabalham, vendem e exibem seus objetos. Então, eu acho que esse espaço da casa, que é tão caro, não é? As pesquisas do eixo da Ana aparecem aqui ligadas à criação mais diretamente de coisas, não é? De objetos, mas, como eu disse, que são inseparáveis de outras formas de criação. E ainda na pesquisa da Tarsila, ela mostrando como, se as famílias definem estilos ou modos de fazer que são identificáveis, as novas gerações também introduzem alterações nesses estilos. Então, há uma memória de fazeres, não é? Há um aprendizado, não é? E um cuidado para preservação desses aprendizados. Então, criação como cuidado, como aprendizado, como imitação, não é? E que é inseparável da invenção ou da definição de novos estilos, de novos modos, enfim. Eu acho que isso aparece aqui tanto nas pesquisas do meu eixo, que eu coordeno, né? Como nas que o eixo que a Ana coordena, não é? No caso da pesquisa do Gabriel Guarino também sobre as artes marciais e os estilos que são definidos pelas linhagens, não é? Pelas famílias. E aí, nesse caso, são homens, não é? São linhagens que passam masculinas, não é? As casas estão ligadas a mestres, que são fundamentalmente homens, mas nos coletivos têxteis que a Milena estuda, não é? Esses coletivos, e aí a política também está presente nessas pesquisas do eixo 2, não é? Esses coletivos são coletivos basicamente de mulheres que têm relações de parentesco sanguíneo, não é? Mas relações de parentesco que são criadas ali nos coletivos e de amizade, não é? Então, eu acho que, de alguma maneira, não é? As linhagens, o parentesco, as famílias, não é? Definindo estilos, modos de fazer, e criações de coisas que não se separam da criação das próprias famílias, porque essas linhagens são recriadas, não é? Na criação dos objetos que acabam se tornando também uma espécie de marca registrada, não é? Uma evidência desses coletivos, não é, Ana? Não sei, eu acho que essas são pontes provisórias, mas eu acho que mas que rendem, né? Você não acha? Eu acho que essas pontes provisórias aí estão com uma armadura um tanto promissoras mesmo, né? viu? Porque é o que me remete também, né? Essa existência de estilos de criatividade, né? Eles remetem a esses modos, a esses jeitos que já algumas
autoras, né, como a Yara e a Ana Carneiro já chamaram super bem a atenção, mas também uma certa conversão em estilos propriamente em determinadas circunstâncias que têm uma reverberação política, né? Uhum. Tem um impulso aí que envolve essa transformação, uma metamorfose também, e uma materialização de coisas que são imateriais. Exatamente. E isso é produtor de uma diferenciação, mas também é produtor de circunscrições, né? De coletivizações, né? Uma diferenciação que se produz a partir dessas materialidades, desses estilos próprios, mas que também são caminhos, canais para produzir determinadas coletivizações que até ultrapassam essas diferenciações internas. E eu tenho visto por aí, né? Tenho visto também essas expressões de diferenciação. No trabalho da Camila, por exemplo, aparece nas corporalidades, né? E certamente também na emergência na emergência não, né? Da maneira como a cultura também se objetifica Uhum. nesses processos, né? Acho que estou sentindo alguma coisa Por indo aí. nessa direção. Uhum. Exatamente, a cultura se objetificando e, ao mesmo tempo, funcionando como instrumento de reivindicação política, não é? Sim, Eu e esse acho. ponto que você chamou a atenção aqui, né? À medida que essas coisas se fabricam, elas fabricam aqueles que os fabricam Exatamente, simultaneamente. exatamente. Isso é muito forte, né? É. Enfim, esse embaralhamento entre sujeitos e objetos da criação, né? Eu tenho a impressão que ele não diz respeito apenas, né? Não está reduzida à situação do criar-se como, né? Me criei com. Me criei Mas com. eu acho que tem também Exatamente. nessa criatividade, nessa criação artística, de artesania, dessa criação cultural, enfim, religiosa etc. Eu não sei qual é o alcance desse etc. Ou dessas recriações, se a gente pensar também em outros eixos, né? Estou Uhum. pensando agora na questão do manejo, né? O manejo que o Jorge explora a partir também das confiscações, o manejo como forma de recriação, Uhum. não é? E eu tenho a impressão que pode ser um caminho que a gente possa produzir iluminações recíprocas. E eu acho que esse é o objetivo do projeto, não é? Quer dizer, eu acho que o projeto, como nós dissemos no começo, ele é um projeto que tem 1 ano de vida efetiva, de trabalho, então esses cruzamentos estão em construção, né? E eu acho que nós estamos atentos a eles, não é? Pensando como é que eles podem frutificar, porque eu acho que tem potencialidades, e aqui também ouvindo a Ana, eu penso, me ouvindo, eu penso também em rebatimentos com outros eixos, né? Quer dizer, os processos, eu estou pensando em pesquisas, por exemplo, como a do Joaquim Almeida, que está pensando, quer dizer, as criações na arte como inseparáveis das discussões sobre meio ambiente. Sim. Enfim, inseparável das criações nos laboratórios científicos, porque os artistas estão trabalhando com os cientistas ou com certos cientistas juntos, co-criando coisas, não é? E lançando reflexões sobre a paisagem, sobre a ecologia. Enfim, eu acho que são todas... Nós temos aí eixos promissores, não é? Potencialmente promissores, e eu acho que esses diálogos estão em construção, né? Mas eu acho que coisas já apareceram aqui para a gente explorar. Maravilha. Acho que é isso, então. Obrigada. Obrigada, então. Obrigado a vocês. Esperamos a próxima. Bom, queria fazer um agradecimento especial à professora Ana e à professora Fernanda por comparecer aqui hoje, inaugurando, né, os diálogos METS. Os próximos diálogos pretendemos que seja com o professor Stélio, professor Irá, e também um próximo com o professor Jorge, mais algum outro convidado, fechando um primeiro bloco de apresentações dos eixos, né? Com os coordenadores dos eixos, né? E lembrar novamente do nosso site, né, do METS,
www.fefeleste.us.br. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo. E também, para quem quiser saber mais algumas novidades, acessar a nossa página no Instagram, @mets_projeto. E acho que também um lembrete que a gente vai deixar na descrição do vídeo, né? E também vai tentar compilar isso no site, de deixar a indicação, né? Enfim, deixar ali indicado algumas leituras, tanto dos trabalhos, né, produzidos pelas professoras, né, pela Ana e pela Fernanda, e também de algumas pesquisas de outros pesquisadores aqui do projeto que elas citaram, mas também algumas indicações de leitura de autores que estão sendo usados nas pesquisas, né, de referências, para que também quem tiver um pouco mais interessado nesses temas da criação, da memória, dos temas diretamente tratados nos eixos, a gente vai deixar tudo isso no site para você procurar depois, né, enfim, Na você lê um descrição pouco do vídeo, a mais. gente vai deixar organizadas essas referências bibliográficas o Exatamente. máximo que a gente puder, Pra de quem- muitos autores e autoras que foram comentados aqui hoje nesse primeiro episódio. Exato. É isso, né? É isso. Obrigado. Obrigado, viu, gente, quem assistiu a gente. E até o próximo. Até mais.